Bom dia, turma. Hoje a gente vai continuar falando sobre os biomas brasileiros, certo? Hoje a gente vai falar sobre a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Então vamos lá, vamos dar início à Caatinga, certo? A Caatinga, o bioma Caatinga compreende cerca de 11% do território brasileiro. Ocupa boa parte da região Nordeste até a porção norte de Minas Gerais. Então, praticamente o Nordeste todo, ele tem um bioma da Caatinga. O nome dado a esse bioma tem origem indígena e significa floresta branca, denominação que refere às características dessa vegetação ao longo da estação seca. Considerando o bioma mais seco, a Caatinga apresenta baixos índices pluviométricos, ou seja, ela possui pouca chuva, né? Então, ela é um bioma bastante seco, por fato de ter um baixo índice pluviométrico. Não tem muita chuva nesse período. Aí a Caatinga a gente tem répteis, aves, peixes, mamíferos e anfíbios. E a flora dela, ela é bastante diversificada, né? Então vamos falar um pouco sobre a fauna e a flora. Segundo alguns estudiosos, a Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil. Só tem no Brasil a Caatinga. Por isso, a maioria das espécies é endêmicas, ou seja, ocorre somente numa determinada área. Então, só tem certa espécie numa determinada área. Entre os biomas brasileiros é o que possui a botânica menos conhecida, ou seja, ele é o menos conhecido do Brasil, certo? As suas plantas. As espécies mais características da sua fauna são mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique, entre outras. O caju também é bastante predominante na Caatinga. A flora varia de acordo com as características locais, com índice pluviométrico e particularidade do solo. A fauna da Caatinga é rica em biodiversidade, contando com cerca de 178 mamíferos, 591 aves, 177 espécies de répteis, 79 anfíbios, 241 peixes, 271 espécies de abelha. Os principais representantes desse bioma são o jacaré do papo amarelo, a jiboia, a ararinha azul, o cágado e o soldadinho de Araripe, né? A gente vê muito cobras, né? Que a jiboia é bastante predominante até no Maranhão, né? Então vamos lá. O cágado, que é tipo uma tartaruga, mas é o cágado da região da Caatinga. Aqui é um exemplo de fauna da Caatinga, certo? Então, você vê bastante arbustos e cactos, né? Uma região bastante seca. A hidrografia. A Caatinga é caracterizada por ter rios intermitentes, ou seja, eles secam durante o período do ano. E comparados aos intermitentes, são poucos rios perenes, ou seja, eles não secam. Os perenes são os que não secam. Um exemplo de rio perene é o Rio Francisco, né, que é um dos maiores rios do Brasil. Ele não seca. O rio da Caatinga nasce das cabeceiras das serras e chapada. O lençol freático da região abrangida por esse bioma possui nível de água em virtude da escassez de chuva do solo e é pouco permeável. O clima. O bioma Caatinga compreende a região em que predomina o clima semiárido, o qual define as características desse bioma. Ou seja, o clima semiárido ele só vai ter duas estações, um período seco e um período chuvoso, certo? Tem anos que chovem mais, mas tem anos que chovem bem menos, né? Por isso que nessa região, ao longo do período de seca, as áreas são castigadas pela forte insolação, porque o período de chuva é muito pequeno. A gente tem mais período de seca, certo? A vegetação deste bioma apresenta características específicas, como queda de folha, um período bastante seco. As folhas caem porque não tem água para conservar as folhas, né? Geralmente as árvores são baixas e tortuosas e a paisagem é composta por arbustos e cactos, como eu mostrei na paisagem anterior. Entre as principais características está o xeroformismo, ou seja, a adaptação das plantas para a sobrevivência. Por isso que o cacto a gente tem muito cacto na Caatinga, porque ele se adaptou ao clima seco, certo? E as raízes da vegetação normalmente cobrem o solo por conseguir adaptar o maior volume de água possível. A vegetação desse bioma apresenta características específicas.
Aí já falei, né, sobre a queda das folhas, né? E aqui eu vou mostrar uma vegetaçãozinha para vocês, ó. Observam, bastante seco. A gente tem uma parte verde que se adapta a esse período, né? Conservando a água que é pouca ao solo. Os cactos aqui, ó, os arbustos, certo? O solo. O solo da Caatinga varia de rasos e moderados e profundos. São poucos férteis, ou seja, não são muito férteis para plantações, e geralmente ricos em minerais, porém pobres em matéria orgânica. São também arenoso e pedroso, retendo pouca água. A coloração varia de tom de vermelho a cor de cinza. Aí um exemplo do solo, ó, do vermelho ao cor de cinza, né? Os animais da Caatinga predominante, a onça pintada, o jacaré, a arara, a jiboia, certo? Tem vários animais aí da Caatinga. E agora a gente vai falar sobre a Mata Atlântica. Um outro bioma brasileiro. O bioma da Mata Atlântica ocupa cerca de 15% ou de 13% do território brasileiro e compreende a região costeira do Brasil, indo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Esse bioma é composto por variados ecossistemas florestais e por uma biodiversidade semelhante à do bioma amazônico. Hoje, resta menos de 10% da mata nativa, que sofre com intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Esse Mata Atlântica é bem parecido com o bioma da Amazônia. A gente tem várias espécies nesse bioma e a flora é bastante diversificada, ou seja, os tipos de planta é bastante diversificado. Vamos falar um pouco sobre a fauna e a flora. A fauna do bioma da Mata Atlântica é semelhante ao do bioma da Amazônia, já falei isso, né? Porque possui muita diversidade de espécies de animais. Os principais representantes da fauna são o mico, o tamanduá, o tucano, a jaguarita, as rãs, a onça-pintada, os bichos preguiça, entre outros. A Mata Atlântica conta com aproximadamente 20 mil espécies de vegetais, ou seja, tem uma grande quantidade de plantas, certo? É considerado uma das florestas com maior diversidade. A Mata Atlântica conta com um recorde de plantas lenhosas. Aí uma imagem da Mata Atlântica, tá vendo? Ó? São árvores altas, né? De porte alto, onde consta muita diversidade de árvores. Também contém muitos rios, né? Então é bastante rico tanto no rio, por isso que tem ele é muito rico tanto na fauna quanto na flora. A fauna aí predomina o mico, né? O jacaré, a onça. A hidrografia. A Mata Atlântica compreende a região onde se localiza 7 bacias hidrográficas. Então, a gente tem muita bacia hidrográfica, onde tem muita água, que se alimenta dos rios São Francisco, Paraíba, do Sul, Paraná, entre outros. As águas dessa região abastecem cerca de 100 mil milhões de brasileiros. Tem bastante rico em água. Como mostra aqui, ó, a imagem, certo? O clima. O clima da Mata Atlântica é tropical úmido, apresenta temperaturas elevadas, alto índice pluviométrico, então tem muita chuva e elevada umidade lá, com a escassez do período de estiagem. Em virtude de sua extensão, esse bioma também apresenta clima como tropical, de altitude da região sudeste, e subtropical na região sul. A vegetação. A vegetação desse bioma da Mata Atlântica é diversificada em decorrência de sua extensão. Apresenta vegetações ombrófilas, vegetações de folhas largas e perenes e estacionadas. É composta por árvores de médio e grande porte. Então, vocês sabem que as árvores são grandes e médias, cujas copas tocam-se, caracterizando uma forma contínua de floresta, que pode alcançar até 60 metros de altura. Então, observe que uma árvore pode conter até 60 metros de altura, muito grande, né? O solo. Os solos que acompanham a Mata Atlântica são geralmente rasos e ácidos, extremamente úmidos e pobres em decorrência da pouca incidência solar. Então, como a mata fica totalmente fechada, a radiação solar quase não atinge. Então, o solo acaba ficando um pouco pobre, que impede de alcançar a superfície em virtude do extrato arbóreo que acompanha esse bioma, como eu já falei. Como tem muita árvore, a radiação solar não aparece.
A pouca profundidade do solo e o alto nível pluviométrico proporcionam processos erosivos e deslizamento das partes mais altas. Observe aí a Mata Atlântica, você praticamente não vê o solo, você só vê a vegetação, certo? Pelo fato da vegetação dele, né? Agora o Pantanal. O Pantanal também é um bioma brasileiro, considerado uma das maiores planícies alagadas, então é muito rico em água também do mundo, compreendido os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É o menor bioma em extensão territorial. Em termo territorial, ele é o menor, certo? Ocupa cerca de 2% do território nacional. É um bioma com grande biodiversidade, que vem sendo ameaçada pela ação antrópica. Esse bioma sofre a influência de outros biomas, como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, porque ele faz fronteira ali. Tá bem no meio, aí tem a Amazônia de um ladinho, o Cerrado de outro e a Mata Atlântica. Então, influencia de certa forma o Pantanal. A gente tem uma grande quantidade também de fauna e flora, bastante, né? Vamos falar um pouco sobre a fauna e a flora. A fauna do bioma Pantanal apresenta uma característica incomum. Espécies de outros biomas se encontram ameaçadas aglomerando-se na região do Pantanal. Então, as que estão ameaçadas lá na Amazônia, eles vêm para o Pantanal. As que estão ameaçadas no Cerrado, vêm para o Pantanal. As que estão ameaçadas na Mata Atlântica, vêm para o Pantanal. Certo? E aí, as espécies comuns é o tuiuiu, o cervo do Pantanal, a arara azul, o jacaré do Pantanal, entre outros. A flora do Pantanal conta com cerca de 2.000 espécies de planta, segundo a Embrapa, né? Muita espécie. Muitas dessas espécies possuem fins medicinais, ou seja, usam para medicamento. A espécie endêmica são exemplos da flora, a Vitória Regia, né? Que vocês sabem que a Vitória Regia é uma planta que fica na água. Vou já mostrar ela aqui. Os aguapés, as orquídeas, as palmeiras, os figueiros, entre outros. Aqui é a Vitória Regia, no Pantanal. Então, Pantanal é uma área bastante alagada, onde a vegetação dela é o que? Vitória Regia, aquelas plantas que vivem mais em água. O exemplo da Vitória Regia aí, ó. Essas rodinhas que tá aí, ó, são Vitória Regia. Como falei, no Pantanal tem muito jacaré, onça. Por quê? Porque muitos estão ameaçados lá na Amazônia, estão ameaçados na Caatinga, estão ameaçados na Mata Atlântica, corre para o Pantanal para ver se consegue se salvar. A hidrografia. O Pantanal compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Os principais rios que alimentam a rede hidrográfica da região sul são o Paraguai, o Rio Cuiabá, o Rio Lourenço, o Rio Miranda, entre outros. No período das cheias, boas partes da planície pantaneira alaga. Então, quando chove muito, quando está no período de cheia, alaga tudo, né? Fazendo com que o solo não seja capaz de absorver toda a água, por isso que alaga, certo? O clima é predominante no Pantanal, é tropical com características de continental. Apresenta período de seca e período de chuva. As temperaturas médias ficam em torno de 25 graus, então não é muito quente, contudo há uma grande amplitude térmica, com temperaturas que pode alcançar no máximo a 40 graus e mínima 0 grau, então varia muito, né? Vegetação. A vegetação do bioma Pantanal é muito diversificada, em decorrência da grande influência de outros biomas e também por conta do encharcamento do solo durante um período do ano. Porque o solo encharca? Chove muito e o solo não tem capacidade de absorver a água. A encharca e alaga, né? É composto por matas, cerradões, savanas, campos inundados, ou seja, os brejos. O curso do rio apresenta mata siliciana, floresta mais densa, que os acompanha. Normalmente a vegetação é aberta e varia conforme o relevo. Nos terrenos alagados é possível encontrar espécies aquáticas, raramente, tapete de gramíferas. O solo constitui o bioma pantanal originado da decomposição de fragmentos rochosos provenientes de áreas de maior altitude. Apresenta baixa impermeabilidade e reduzida fertilidade. Isso ocorre porque esse solo apresenta excesso de água. Então, o solo nem pode ser seco para ser fértil, né, para ser bom para plantar, nem pode ser molhado demais. Então, o solo também do Pantanal não é muito fértil por conta que ele é muito encharcado, né?
que dificulta a decomposição da matéria orgânica. No período da seca, os solos apresentam uma espécie de areia composta por restos de animais e vegetais, o que lhes dá um pouco de fertilidade. Mas no período da chuva, né, vai embora tudo isso, que o encharca. Novamente a imagem do Pantanal e um bom estudo até a próxima aula.